Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos na presença daquele que é, que era e que vem, o nosso Senhor, que nos acompanha em nossa vida e nos orienta e nos dá uma direção a tomar. No Evangelho de hoje, mais uma vez, o Senhor vem nos orientar como devemos fazer três práticas importantes na nossa vida: a esmola, a oração e o jejum. Práticas que praticamos e devemos praticar ao longo do ano, não apenas no tempo quaresmal, mas em todo o ano devemos estar atentos para não agirmos para sermos elogiados pelos homens. A palavra de Deus vai nos dizer assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis do vosso Pai, que está no céu, a vossa recompensa. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Qual a motivação que nos impulsiona a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro daqueles que estão necessitados? E olharmos para nós, para aquilo que temos, e partilharmos aquilo que temos com os nossos irmãos. Não esqueçamos que Jesus, no Evangelho, vai dizer: tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestistes, era prisioneiro e me visitastes. E o Senhor vai também naquele Evangelho dizer assim: ai de vós, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava preso e não fosse me visitar, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a praticarmos na nossa vida, esta prática da esmola de acordo com o projeto de Deus, com o plano de Deus, fazendo não para nos engrandecermos, mas para exaltarmos e servirmos a Jesus na pessoa de irmão. Aqui eu recordo de São Martinho, que dividiu a sua capa quando encontrou alguém que estava passando frio. E ele parte a sua capa num lugar, com certeza, com a temperatura baixa, portanto, eles estavam sentindo frio, e partilha com aquele que estava necessitado. Era o próprio Jesus que estava ali necessitando do auxílio de São Martinho. Por outro lado, o Evangelho também ainda vai nos orientar a respeito da oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. E o Senhor continua neste Evangelho no que se refere à oração. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, qual o motivo da nossa oração, da nossa piedade? É crescermos na intimidade com Deus? É crescermos na intimidade com aquele que é o Senhor? Pois a oração é um colóquio de amor entre nós, que nos sabemos amados, com aquele que é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Não devemos fazer as coisas na vida espiritual para sermos elogiados. Não esqueçamos, Deus vê o coração. Deus conhece o nosso coração. Portanto, possamos orar com um coração sincero, com um coração indiviso, sabendo que pela oração eu entro em comunhão com Deus. O próprio Jesus nos deu exemplo, a tal ponto de seus discípulos pedirem para que o Senhor ensinasse a rezar, e Jesus nos dá a oração mais perfeita, mais completa, o Pai Nosso. Devemos ser verdadeiros na nossa oração e pensarmos qual a motivação da minha novena, do meu pedido, da minha penitência, para o meu engrandecimento, ou para que o meu coração seja transformado, conformados ao coração de Jesus.
Por outro lado, o Senhor vai nos falar agora neste evangelho também do jejum. Não fiqueis como o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está no céu. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer transformar o nosso coração para que pelo jejum tenhamos autodomínio. Já não é o alimento que nos domina, já não é a situação de vício que nos domina. Devemos pedir a nosso Senhor pelo jejum, fazer morrer na nossa carne o desejo do prazer pelo prazer. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, 3 práticas que nós devemos praticar constantemente. A esmola, saindo de nós mesmos e percebendo as necessidades dos nossos irmãos. A oração, que nos torna mais íntimo do Senhor, e Ele que conhece o coração, vê as intenções daquilo que trazemos no nosso coração, em nossa oração. Ele percebe a motivação. Qual é a motivação de fazermos as novenas, as penitências, enfim. E por outro lado, devemos buscar o autodomínio através do jejum, partilhando aquilo que é resultado do nosso jejum, quer seja alimento, com os nossos irmãos mais carentes. Interessante, tanto a primeira parte deste evangelho como a segunda parte, a última parte deste evangelho, nos recorda a relação com os nossos irmãos. Fazendo o jejum, aquilo que nos sobra, devemos dar aos pobres, àqueles que necessitam, ou seja, ao próprio Jesus. Que tenhamos um coração repleto da graça de Deus e que pela oração cresçamos na intimidade com o Senhor da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.